Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso das gêmeas Sabina e Úrsula Erickson. Um caso um tanto bizarro, com um desfecho trágico e uma conclusão controversa. E pessoal, sem querer ser chato, mas já sendo, como vocês já sabem, deixa aquele like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Durante as minhas pesquisas para fazer o roteiro desse vídeo, eu não consegui encontrar muitas informações a respeito da infância e adolescência das duas irmãs. O que se sabe é que as gêmeas idênticas, Sabina e Úrsula Erickson, nasceram no dia 3 de novembro de 1976, na Suécia. E tudo o que eu encontrei basicamente diz que elas pareciam ter tido vidas normais até a fase adulta. No ano 2000, aos 24 anos, Úrsula se mudou para os Estados Unidos e quase na mesma época, Sabina se casou, teve 2 filhos e morava com sua família em County Cork, um condado na província de Munster, na Irlanda. De acordo com todos os relatos sobre o caso, não parecia haver nada na história das irmãs que pudesse prever o que estava por vir. Elas não eram usuárias de entorpecentes, nunca tiveram problemas com a lei e também não tinham nenhum histórico de problemas de saúde mental em sua família. Em maio de 2008, Úrsula viajou para a Irlanda para visitar a sua irmã. Embora essa visita tenha durado apenas 24 horas, o marido de Sabina notou o quão próximo eram as duas irmãs, já que praticamente elas passaram o dia todo juntas. Mas, na manhã seguinte, elas decidiram fazer uma viagem depois que Sabina teve uma pequena discussão com o marido. As duas pegaram uma balsa com destino a Liverpool e Sabina deixou os filhos em casa. Não está claro se o marido dela sabia dessa viagem ou porque elas decidiram irem para a Inglaterra, mas a polícia da Irlanda não recebeu nenhum relatório de pessoa desaparecida para nenhuma das duas irmãs. Então podemos supor que elas não saíram escondidas e talvez até tenham informado alguém da família. Quando chegaram em Liverpool, Úrsula e Sabina foram direto para a delegacia de polícia que fica localizada na rua St. Anne. Elas queriam registrar uma denúncia em relação aos filhos de Sabina, dizendo que eles estavam em casa com o marido dela e que talvez eles estariam em perigo. Durante essa denúncia, não ficou muito claro que tipo de perigo seria esse. Na delegacia, as duas conversavam baixo entre si e a polícia achou estranho elas terem viajado para fazerem a denúncia, ao invés de fazerem na Irlanda. Mesmo assim, o policial responsável entrou em contato com a delegacia de Dublin. Na Irlanda, agentes policiais foram até a casa de Sabina para verificar a segurança das crianças. E em poucos minutos, eles retornaram, após constatar que estava tudo normal. Até este ponto, apesar do estranho comportamento das irmãs, ninguém suspeitou de nada. As duas saíram da delegacia e compraram passagens de ônibus em direção a Londres, capital da Inglaterra. Elas embarcaram por volta das 11h30 da manhã e, segundo o motorista do ônibus, elas começaram a agir de uma maneira muito estranha. Elas se recusaram a colocar suas malas no bagageiro do ônibus. O motorista então perguntou o motivo, mas elas não disseram nada. O homem, desconfiado, disse que precisava ver o que elas carregavam, mas elas se recusaram. E mesmo assim, ele deixou que elas subissem no ônibus. Quando se sentaram, continuaram a agir de forma estranha. Elas ficaram segurando firmemente as suas malas, como se estivessem com medo de alguém roubá-las. No meio do caminho, o ônibus parou em uma estação de serviço próximo a uma rodovia conhecida como M6, em Staffordshire. As irmãs desceram do ônibus porque disseram que não estavam se sentindo bem, e o motorista aproveitou para dizer para elas que elas não poderiam mais continuar a viagem, já que se acontecesse algo, a empresa iria culpá-lo por ele não ter revistado a bolsa delas. Um funcionário que trabalhava nessa estação de serviço também viu que as duas irmãs estavam agindo estranho e decidiu chamar a polícia. Ele tinha medo de que elas pudessem ser perigosas e talvez tivesse a intenção de machucar as pessoas. Quando a polícia chegou, os oficiais falaram com as duas irmãs e notaram que elas não apresentavam nenhum tipo de ameaça e com isso deixaram elas irem. Não está claro em nenhuma fonte se elas deixaram a polícia revistar as suas bagagens. Após a polícia ter ido embora, as duas irmãs resolveram caminhar pela rodovia M6, andando pelo canteiro central. Porém, era um trajeto muito perigoso para os pedestres, pois os veículos passavam muito perto do acostamento. Em pouco tempo, as duas irmãs chamaram muita atenção, principalmente depois que tentaram atravessar para o outro lado da pista. Pessoas preocupadas com a segurança das mulheres resolveram chamar a polícia, e não demorou muito para que uma viatura policial chegasse ao local. O mais estranho nessa história
é que na mesma hora em que os policiais chegaram, uma equipe de filmagem de um programa da BBC também chegou e começaram a gravar a cena bizarra. Por coincidência ou não, eles presenciariam o caos que as irmãs estavam prestes a causar. A princípio, tudo parecia bastante calmo quando os policiais de trânsito se aproximaram das gêmeas na beira da estrada. Eles tentaram dizer que aquele não era um local seguro para que elas andassem, por ser uma estrada bastante movimentada. As duas ficaram paradas, escutando o policial enquanto fumavam um cigarro. Outra viatura chegou no local com mais oficiais, e enquanto tomavam ciência da situação, de repente, algo chocante acontece. Úrsula simplesmente sai correndo em direção aos carros. Um policial ainda consegue agarrá-la pela jaqueta para tentar segurá-la. Mas ela consegue se libertar e corre direto para a frente de um grande caminhão, sendo atropelada. Tudo isso é capturado pela equipe de filmagem e a cena é muito perturbadora. Ninguém seria capaz de sobreviver após ser atingido em cheio por um caminhão tão grande a 90 km por hora. A polícia fica chocada com o que acabou de acontecer, mas eles não têm nenhum segundo para processar tudo aquilo, porque logo em seguida, Sabina corre para a estrada e se joga em cima de um carro. Os policiais correm para ajudá-las, acreditando que as duas irmãs já estavam sem vida. Úrsula sofreu grandes danos em suas pernas, mas surpreendentemente estava viva. Ela ficou em choque e começou a gritar desesperadamente. Ela tentou se levantar, provavelmente sem ter notado o estado de suas pernas. Então a polícia foi acalmá-la e mantê-la no chão enquanto a ambulância era chamada, mas Úrsula continuava gritando, batendo e cuspindo em qualquer pessoa que chegasse perto dela. Enquanto isso, outro policial tenta ajudar Sabina, que bateu no para-brisa do carro menor. Ela fica inconsciente por cerca de 15 minutos e quando acordou também teve um ataque de histeria. Ela tentou se levantar e enquanto o oficial a segurava, Sabina deu um tapa nele e começou a gritar dizendo: "Eu reconheço você, você não é real." Ela continuou gritando e falou que alguém estava querendo roubar os seus órgãos e outras coisas que não faziam nenhum sentido. Então, como se nada tivesse acontecido, ela simplesmente se levantou e saiu correndo. O policial a perseguiu, enquanto ela gritava por socorro pedindo para que alguém chamasse a polícia, sem perceber que a polícia já estava lá e estava tentando ajudá-la. A essa altura, os policiais começaram a pensar que as gêmeas estivessem sob efeito de alguma substância alucinógena. Elas estavam delirando, não entendiam a gravidade dos seus ferimentos e diziam estar vendo coisas que não existiam. E mais, as duas tinham uma força sobre-humana e nenhum dos policiais conseguia detê-las. Sabina continuava correndo como se nada tivesse acontecido, e quando o policial tentou dominá-la, ela deu um soco em seu rosto. Foram necessárias 6 pessoas para finalmente pegá-la e algemá-la, para que pudessem conduzi-la até o hospital. Mesmo rendida, Sabina não parava de atacar, se debatia, chutava e dava socos. Mas, finalmente, Úrsula, que tinha ferimentos mais graves, foi transportada de helicóptero para o hospital, enquanto sua irmã foi levada numa ambulância. Enquanto elas eram levadas, os policiais ficaram no local procurando por pistas que pudessem explicar aqueles eventos insanos que eles acabaram de testemunhar. Mas tudo o que encontraram foram 2 celulares quebrados e a bagagem das gêmeas. A polícia pensou que provavelmente eles encontrariam alguma substância alucinógena, mas dentro das bagagens não havia nada incomum e nem suspeito. No hospital, devido aos seus graves ferimentos, Úrsula foi internada para passar por uma cirurgia. Era um milagre ela estar viva. Já Sabina foi examinada e liberada sob custódia policial cerca de 5 horas depois. Os médicos e enfermeiros que as trataram disseram que elas pareciam calmas, já que elas estavam rindo e fazendo piadas. Quando Sabina chegou à delegacia para ser autuada, os policiais notaram que ela estava conversando, sorrindo e flertando com um oficial. Em nenhum momento, ela perguntou sobre a sua irmã Úrsula. Sabina só passou uma noite na cadeia e no dia seguinte foi levada para uma audiência no tribunal, onde se declarou culpada das acusações de esmurrar um policial e invadir a estrada, sendo condenada a apenas 1 dia de prisão e como já tinha passado aquela noite na delegacia, ela foi liberada. Simples assim, sem nenhuma avaliação psiquiátrica ou qualquer outro cuidado. Após ter sido liberada, Sabina passou a vagar pelas ruas da Inglaterra com cerca de $1.300 e um laptop, nada mais. Por volta das 7 da noite, ela encontrou 2 homens que estavam passeando com um cachorro. Esses homens eram Glenn Hollishead e Peter Molloy.
A mulher se aproximou dos homens e perguntou se eles sabiam de algum hotel que servia café da manhã de graça. Glenn, que era paramédico, notou que ela estava muito machucada e, com pena da mulher, se ofereceu para trocar os seus curativos e disse que ela poderia dormir no seu apartamento naquela noite. Sabina concordou e os três saíram juntos do local. No apartamento, a mulher começou a exibir um comportamento estranho novamente. Ela ficava espiando pela janela, como se alguém a estivesse observando ou seguindo. Ela também ofereceu cigarros aos dois homens, mas depois os arrancavam da boca deles, dizendo que eram venenosos. Em seguida, ela mesma os fumava. Um pouco antes da meia-noite, Peter disse que precisava dormir e voltou para sua casa, deixando Glenn e Sabina sozinhos. Em nenhum momento, os dois homens pareciam ter notado que Sabina estava tendo algum tipo de confusão mental. Afinal, não era normal uma mulher aceitar a ajuda de dois estranhos no meio da rua e ainda dormir na casa de um deles. Apesar disso, todos os artigos que falam sobre Glenn diziam que seus amigos e familiares relataram que ele era apenas uma pessoa muito gentil e pronto para ajudar qualquer um que precisasse, sem segundas intenções. A noite passou sem nenhum problema. Sabina parecia mais calma e relaxada. Então, por volta das 7h40 da noite do outro dia, Glenn pede para que ela fique mais um pouco e que ele prepararia o jantar. Enquanto fazia a comida, Glenn percebe que o seu chá acabou. Então ele bate na porta de seu vizinho, um homem chamado Frank, e pergunta se ele pode pegar um pouco de chá emprestado. Glenn volta para a cozinha e alguns minutos depois ele sai novamente. Desta vez, cambaleando e sangrando muito, mas ainda consegue bater na porta do vizinho para pedir ajuda. Frank o vê gravemente ferido e pergunta o que aconteceu, e Glenn apenas diz que foi atacado pela mulher que estava em seu apartamento e pede para que Frank cuide do seu cachorro. Poucos minutos depois, Glenn não resiste aos ferimentos e falece ali mesmo no local. Ele havia sido atacado 5 vezes por Sabina, que usou uma arma branca da cozinha. Frank chamou a polícia, mas Sabina saiu correndo do apartamento com um martelo na mão. Enquanto corria, gritando alucinadamente, ela usava um martelo para ferir a si mesma. Na rua, um transeunte viu e tentou agarrá-la, mas ela continuou correndo completamente fora de controle. Quando a polícia e os paramédicos chegaram à casa de Glenn, alguns oficiais saíram à procura da mulher e descobriram que ela havia caído de uma ponte de 12 metros, tendo várias fraturas pelo corpo. Levada para o hospital, os médicos realizaram testes para ver a quantidade de álcool ou qualquer outra substância em seu sangue, mas os exames mostraram que o seu sistema estava completamente limpo. Ela não estava sob a influência de nada quando atacou Glenn, feriu a si mesma e caiu da ponte. Sabina foi presa pelo crime contra Glenn em 6 de junho de 2008. Mas como ainda estava se recuperando no hospital dos seus ferimentos, só foi levada sob custódia uma semana depois, chegando à penitenciária de cadeiras de roda. Foi nessa época que sua irmã Úrsula também estava sendo liberada do hospital. A mulher foi deportada de volta para a Suécia e depois transferida de volta aos Estados Unidos, onde tinha residência fixa. Úrsula nunca foi julgada por nenhum crime e resolveu buscar ajuda na religião, onde se tornou um membro muito ativo até os dias de hoje. Enquanto isso, o julgamento de Sabina era adiado, porque os tribunais tinham dificuldade em obter seus registros médicos na Suécia. Finalmente, em setembro de 2009, ela se declarou culpada pelo crime contra Glenn, mas disse que não teve a intenção de fazer o que fez. Tanto a promotoria quanto a equipe de defesa da mulher alegaram que ela estava mentalmente insana quando cometeu o crime. E uma teoria muito interessante foi apresentada. A defesa alegou que Sabina sofria de algo chamado folia do, que significa loucura 2 ou loucura compartilhada, que é basicamente uma psicose compartilhada, onde as crenças delirantes de uma pessoa são transmitidas para outra. Eles disseram que era Úrsula quem realmente sofria de psicose, mas como as duas eram muito próximas, compartilharam do mesmo período de insanidade. É uma teoria bastante interessante. Duas pessoas podem estar tão conectadas que podem até compartilhar da mesma loucura. Sabina foi condenada a 5 anos de prisão. No entanto, ela foi liberada no ano seguinte, em 2011, depois de passar apenas 439 dias na prisão. Ela nunca deu qualquer explicação para o seu comportamento ou tentou justificar os motivos do seu crime, e quando foi liberada da prisão, ela simplesmente desapareceu do mapa. O irmão de Glenn falou sobre o caso para um jornal, dizendo: "Não responsabilizamos Sabina.
Da mesma forma que não culparíamos um cachorro raivoso por morder alguém. Ela estava doente e não era responsável por suas ações. Seu transtorno mental deveria ter sido reconhecido antes. Então, eu questiono o sistema de justiça criminal por permitir que alguém nesse estado seja liberado. Sua condição mental deveria ter sido devidamente avaliada depois do que ela fez na rodovia e das experiências que a polícia teve. Seu transtorno mental deveria ter sido diagnosticado antes dela ter sido liberada para a comunidade. Não foi Sabina quem tirou a vida do meu irmão, foi o Estado que falhou mais uma vez. Este caso é realmente muito estranho e nos faz pensar como tudo isso pode ter acontecido. Como duas mulheres, aparentemente normais, fizeram tudo isso. Você acredita na ideia de loucura compartilhada? Será que realmente existe uma psicose que possa ser compartilhada? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por me assistir até o final. Um grande abraço e até a próxima.